Graça e paz a todos. Vamos ler Provérbios capítulo 12 nessa manhã. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios ele o condena. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso enganam. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Os perversos são derribados e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Segundo o seu entendimento, será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho do que o vanglorioso que tem falta de pão. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falta de senso. O perverso quer viver dos que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto de sua boca, e o que as mãos do homem fizerem ser-lhe-á retribuído. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. A ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa, a fraude. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas no momento. Há fraude no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal os apanhará em cheio. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Amém. Mais uma vez a gente percebe que Provérbios, em cada capítulo, são muitos os ensinamentos, é muito variado, os conselhos são muito variados, os conselhos que Deus nos dá através de cada capítulo. Nós estamos tentando partir de uma verdade, de um princípio, para comentar um pouco na nossa meditação diária, que nós praticamos como primícia na nossa igreja, aqui na comunidade evangélica Discípulos de Jesus, para a nossa edificação e depois o momento de intercessão que temos todos os dias pela salvação das nossas famílias, da nossa nação e das nações. E hoje em Provérbios capítulo 12 eu queria destacar a palavra estilo de vida. A sabedoria de Deus vai moldar o nosso estilo de vida. A sabedoria então não é vista apenas com uma grande ideia que nós temos, ou uma grande quantidade de informações que alguém tem, conhecimento. A sabedoria também não pode ser vista apenas no momento bom que a gente passa, naqueles momentos onde a gente experimenta, às vezes, um toque de Deus, da graça de Deus,
E sabe, aquelas manhãs que a gente acorda muito feliz, e a gente se acha muito cheio de sabedoria. A sabedoria não pode ser definida por momentos que a gente passa. A sabedoria precisa ser revelada no nosso dia a dia, no nosso estilo de vida. O que Deus quer fazer conosco, amados, é mudar o nosso estilo de vida. Cristianismo não é acreditar num manual de regras, de doutrinas, mas é um estilo de vida onde Jesus é o centro, onde Jesus é imitado em tudo que nós fazemos. Provérbios capítulo 12, assim como outros provérbios também, vai nos mostrar como que a sabedoria de Deus da nossa vida vai moldar a maneira que a gente administra e se relaciona com todas as áreas da nossa vida. Ou seja, Deus não quer te dar sabedoria apenas para você ganhar dinheiro, ou sabedoria apenas para você resolver um problema. Ah, Deus me deu sabedoria, eu resolvi um problema. Não, Deus quer nos transformar em pessoas cuja natureza está sendo moldada pela sabedoria de Deus. Essa sabedoria que é santa, que é pura, que é pacífica, que é perdoadora, precisa estar na nossa natureza, na nossa identidade. Sabe quando algo entra no nosso coração e não sai mais? Quando a gente ia para a escola, alguns aqui ainda vão, né? A gente às vezes, passava nas provas e geralmente algumas pessoas só conseguem fazer prova decorando. Eles decoram tudo, chega na hora, alguns esquecem, né? Mas quando você aprende uma matéria, quando aquilo entra em você, você não esquece mais. Você não apenas faz a prova bem feita, mas você traz aquilo para a sua vida. O que Deus está dizendo para a gente o tempo inteiro em Provérbios é: a sabedoria precisa entrar no teu coração, ser assimilada, ser enraizada. Os irmãos perceberam, várias vezes fala da raiz do justo, versículo 3, a raiz do justo, né? Há outros versículos que falam sobre esse enraizar da sabedoria em nós, mas quando ela se torna parte da nossa natureza, a sabedoria de Deus, então, ela precisa estar no nosso estilo de vida. E aí nós vamos destacar algumas coisas. Primeiro, a sabedoria de Deus é vista no nosso dia a dia, na maneira que nós ouvimos a repreensão. Como você ouve uma repreensão, seja de Deus ou seja de alguém? O versículo 1 diz: quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Às vezes nós, quando somos repreendidos, nós viramos uma fera. Tem irmãos que eles parece uma ovelha, mas quando é repreendido, ele vira outro bichinho de estimação. Ele mostra uma outra natureza. Amado, nós precisamos ser ovelhas, e a ovelha ela vai muda para o matador. Mesmo quando alguém é injusto na sua repreensão, a sabedoria nos deveria, no mínimo, fazer aquietar o coração, respirar fundo. Alguns contam até 10, mas é para contar com calma, né? Porque tem gente que conta rápido e já explode. Então, a maneira que eu reajo à repreensão, eu vou demonstrar se a sabedoria faz parte do meu estilo de vida. Porque nós não sabemos quando vamos ser repreendidos, nem por quem. E mesmo quando a gente sabe, nós não sabemos a nossa reação. A gente não sabe como nós vamos reagir. Mas se nós estivermos debaixo da sabedoria de Deus, eu contei para os irmãos certo dia aí que eu fui para o Rio de Janeiro dirigindo, e lá no pedágio a cancela não abriu. E eu tenho aquele adesivo que já abre automaticamente. E o rapaz, era 1h30 da manhã, o rapaz, numa ignorância terrível, porque logo depois que não abriu, ele abriu para eu passar, e eu passei, parei o carro para poder falar com ele. Ele falou: você nunca mais faça isso. Eu falei: mas o quê? Não passe. Eu falei: mas eu passei porque você abriu para poder falar com você. E eu percebi que aquele homem estava alterado. Eu respirei fundo, falei: Deus abençoe sua vida, obrigado. E a gente sai, e Deus depois te dá uma alegria tão grande você não ter respondido. Quando você reage na ira, você na hora dá um alívio, mas depois você se arrepende. Quando você reage com autocontrole e domínio próprio,
Na hora, às vezes, você engole, mas depois você fica, glória a Deus, porque Deus me deu sabedoria. Sabedoria como estilo de vida para lidar com a repreensão. Segundo lugar, sabedoria como estilo de vida para saber como eu me comportar no meu lar, na minha casa. Quantas vezes Provérbios vai falar disso? A mulher virtuosa, o versículo 4 diz, ela é coroa do seu marido. Ela alegra o seu marido. Ela honra o seu marido. Mas aí diz que a mulher que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. O nosso comportamento no lar pode abençoar as pessoas, alegrar os nossos pais, alegrar os nossos filhos, ou não. Então, quando a sabedoria faz parte do meu estilo de vida, eu não vou ser sábio apenas na igreja, apenas na rua, apenas com meus amigos. Eu vou ter isso no meu dia a dia e, sobretudo, dentro de casa. Irmãos, o que Deus faz de mais profundo e verdadeiro na nossa vida vai se manifestar dentro da nossa própria casa. Amém. Dentro do lar a gente mostra realmente, porque conviver não é uma coisa tão fácil assim. Mesmo espaço, as diferenças, todo mundo quer se sobressair, quer impor. Às vezes, para assistir televisão há uma discussão, né? Um quer uma coisa, outro quer outra. E às vezes manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas tem gente que obedece, mas fica irado, e essas coisas dentro do lar não precisam ser assim. Aquele homem endemoniado que Jesus expulsou o demônio dele lá em Gadara, ele quis seguir Jesus, Jesus falou, volta para sua casa e conte aos seus tudo que eu fiz na sua vida. Nós precisamos, dentro da nossa casa, mostrar tudo que Jesus realmente é em nossa vida. A sabedoria de Deus no lar. Terceiro, a sabedoria de Deus também no nosso dia a dia, tornando-se um estilo de vida, vai ser revelado na maneira que a gente administra o dinheiro. Quantas vezes em Provérbios fala de dinheiro? E isso é muito essencial, biblicamente falando. O versículo, quando fala de dinheiro, não apenas de você ter dinheiro, mas até a maneira que você ganha ou você gera recursos. Olhe Provérbios 12, no versículo número 9. O texto diz, melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho, do que o vanglorioso, que tem falta de pão. Quando Deus está enchendo o nosso coração, ou quando nós estamos abrindo o coração, para que a sabedoria de Deus entre, nós vamos ter sabedoria até para gerar recursos, para trabalhar, e às vezes trabalhar com coisas simples, começando de coisas pequenas, ganhando pouco. As pessoas estão hoje murmurando muito por falta de recurso, mas desprezando trabalhos que às vezes são menores ou com um ganho menor. O texto diz, é melhor você se estimar em pouco e fazer o seu trabalho, do que o vanglorioso, se vangloria, mas tem falta de pão. Às vezes nós nos achamos muito superiores para poder aceitar alguns trabalhos que são muito pequenos. Nós deveríamos louvar a Deus por toda oportunidade de gerar recurso. Trabalho é uma bênção. O versículo 11 diz, o que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falta de senso. Ou seja, lavrar a terra, trabalhar, semear, vale a pena, mesmo que às vezes demore para você ver a colheita, mas é melhor do que você correr atrás de coisas vãs. Gente que fica atrás de ganho fácil. O sonho da maioria das pessoas é trabalhar pouco, ganhar muito e se divertir bastante. Mas o sábio, ele aprende a trabalhar enquanto outros se divertem. O sábio aprende a gerar recurso e valorizar o recurso que ele tem. Mais uma coisa que eu quero destacar aqui, só mais duas para a gente poder concluir e orar. O sábio também vai mostrar sua sabedoria até no seu relacionamento com as coisas menos significativas no seu dia a dia, com as pequenas coisas do dia a dia. Você então não é sábio apenas quando você dá uma palavra para alguém, dá um conselho, olha como eu sou sábio. Não, o sábio, a maneira que ele administra a vida dele, o dia a dia dele, as pequenas coisas, ele vai revelar isso. O texto fala, irmãos, no versículo número 10, o justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Até o cuidado com os seus animais.
Os animais de estimação que a gente tem, a pessoa sabe, ele vai ter um cuidado, porque a nossa maneira de lidar com a criação que Deus nos deu, e Deus nos deu animais domésticos, eu sei que alguns não gostam, dá trabalho, outros gostam até demais, perdem muito tempo, investem mais dinheiro com animais do que às vezes com a obra missionária, isso é um grande equívoco também. Mas quem é sábio vai cuidar com alegria dos seus animais, das suas plantas, vai ter alegria, amado, de viver. A vida com Deus não é só quando você lê a Bíblia ou quando você vem à igreja. A vida com Deus é 24 horas por dia, em todo lugar que você estiver, você está servindo e adorando a Deus. O sábio não faz distinção entre santo e secular, entre o que é sagrado e o que é secular. Para nós tudo é feito para a glória de Deus. Eu preciso cuidar dos meus animais, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso lavar minha roupa com alegria, mesmo naqueles dias que nós não estamos tão motivados, mas faz um bem enorme a gente cuidar do nosso dia a dia. Isso faz bem para a alma. O trabalho, ele nos liberta do tédio, ele nos liberta da ociosidade e ele nos liberta da miséria. Trabalho é uma bênção, e trabalhar não significa estar empregado. Você pode estar desempregado e trabalhando, utilizando o seu tempo com sabedoria para cooperar com a casa, com pessoas, servindo. E há outros que estão empregados e trabalham muito pouco, porque enrolam mais do que trabalham, onde eles estão. Mas eu quero concluir dizendo que a sabedoria de Deus, então, vai estar no nosso dia a dia. O texto fala muito sobre os lábios, mas o Provérbios inteiro vai falar disso. Então, eu só quero terminar dizendo isso, que o sábio vai falar no dia a dia dele, as conversas dele, vai ser exalado a sabedoria de Deus. No dia a dia dele, o que ele fala, como ele reage às circunstâncias, ele vai demonstrar naturalmente a sabedoria de Deus. Concluindo o versículo 26, diz: o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos o faz errar. Ou seja, o meu estilo de vida, debaixo da sabedoria de Deus, vai inspirar outros, vai guiar outros. Outros vão olhar para mim e vão falar: olha, eu estou aprendendo muito observando você, na maneira que você vive no temor de Deus. Senhor Jesus, nos abençoe poderosamente nessa manhã, para a glória dele. Amém.